I try to keep it in line, maybe I'm just not the one. But you know I would, but you know I would, but you know I would keep it undercover. We could have each other, but you know I would, but you know I would only let you down. You know I'm gonna change. Things just don't stay the same no more, no more. You know I'm gonna break. You know I'm gonna break your fading heart. But it's over, it's over, it's over now. Sejam bem-vindos a mais um PodLegis, o mundo jurídico como você nunca viu. Antes de iniciarmos a nossa conversa com o convidado de hoje, eu gostaria de pedir para que vocês pudessem se inscrever no nosso canal. Meu nome é Felipe Nunes. Sou Cristiele Medeiros. Eu sou John Kennedy. E hoje nós temos o prazer de receber o Tenente Coronel Jair de Oliveira, comandante do 12º Batalhão de Polícia Militar, sediado em Piripiri, que nos honra hoje com a sua presença. Gostaríamos de agradecer, comandante, a sua disponibilidade de estar conosco aqui hoje, abrir um espaço na sua agenda para abrilhantar o nosso PodLegis. Eu só que agradeço o convite dos senhores. Nós estamos aqui à disposição para esse bate-papo. Pois bem. O primeiro assunto que eu queria tratar com o senhor é a questão do recrudescimento da violência na cidade de Piripiri e região, onde certamente o senhor tem um grande conhecimento, uma vez que o senhor é o comandante do destacamento ostensivo que combate a violência na nossa região. O que o senhor tem a nos dizer sobre o recrudescimento dessa violência, da presença dessas facções aqui na nossa cidade e região? Nos últimos 3 anos, basicamente, o estado do Piauí ele tem tido um aumento das mortes violentas intencionais. E a gente acredita que esse aumento dessas mortes elas são por conta da disputa que se instalou aqui, a disputa pelo controle da venda de drogas ilícitas aqui no nosso estado. Nós temos aqui uma particularidade, Piripiri, porque nós somos aqui próximo ao estado do Ceará. E tanto Luiz Correia, Parnaíba, e já chegamos aqui em Piripiri, Pedro II, Piracuruca, essa região aqui que faz limite com o estado do Ceará, além dos grupos nossos internos aqui, esses grupos, um grupo, uma facção dessas que está instalada, que domina essa região do Ceará, ela veio para cá, para o nosso estado e gerou essa disputa toda. E como são pessoas que não respeitam as leis, que normalmente não têm amor pela vida nem deles próprios, então eles gerou essa violência, que querendo ou não, ela afeta todo mundo, toda a população. No primeiro momento estão eles se matando entre si, mas o poder público ele tem que ficar sempre atento nesse aspecto aí, porque o cidadão de bem está no meio desse fogo cruzado, né? Está no meio da linha de tiro. Então há necessidade de uma preocupação, de ações de governo para que minimize esse problema. E Piripiri, há quantas facções? Tem como fazer esse levantamento? As informações que a gente tem até hoje, que tem 2 facções aqui. 2 facções. Nós há um ano e meio atrás, a gente tinha indícios de que tinha uma terceira facção aqui tentando se estabelecer aqui, mas a gente não tem indícios que ela tenha conseguido se estabelecer, mas o que permanece aqui é a disputa, que a gente tem conhecimento que são 2 facções aqui. Tenente, Você acredita que Piripiri precisa de mais reforço? Precisa. Há necessidade, sim. Hoje, a gente procura, a nossa função enquanto gestor da polícia ostensiva, é a gente potencializar os resultados com o que a gente tem. Então, a gente já aplica táticas de policiamento, a gente usa tecnologia, a gente acompanha esses crimes para a gente empregar da melhor forma possível a nossa tropa. Mas a gente só vai conseguir dar uma melhor resposta na medida que haja um incremento, principalmente na parte de efetivo. Hoje, aqui o 12º Batalhão, nós somos bastante equipados, nós temos armamento adequado,
nós temos viaturas adequadas, nós temos viaturas até de reserva, viaturas reservas para serem utilizadas, mas infelizmente o material humano a gente não tem. Então a gente, tipo assim, não pode demorar muito para que haja. Inclusive nós estamos num processo seletivo, né, para ingresso de policiais militares, de soldados, de oficiais na Polícia Militar. Aproveitando aqui que tem muitos estudantes, concurseiros, né, nos assistindo, que vão nos assistir futuramente. O que você tem a dizer para essas pessoas que têm o sonho de ingressar na PM, ser policial? Eu admiro muito o trabalho de vocês. Polícia Militar é um sacerdócio. Não acredite, não pense você que se você entrar na Polícia Militar você vai ser bem sucedido financeiramente. O policial militar, a satisfação pessoal que a gente tem em estar servindo. Então, os policiais militares, alguns que estão na corporação, são por necessidade, mas a maioria dos nossos policiais, eles são vocacionados, eles se realizam ajudando ao próximo. Exatamente. Procurando ajudar. Então, é nesse sentido. O jovem hoje ele pode até estar procurando somente um emprego, uma estabilidade financeira, de um emprego público, mas na verdade na Polícia Militar ele quando ele chegar ele vai ter que aprender a gostar do que faz, gostar da instituição, porque não é uma tarefa fácil, é muito estressante, ela esgota você fisicamente, todas as situações que você pensar, e o que compensa realmente aquela sensação de quando você consegue recuperar um bem de uma pessoa que foi furtado, que foi roubado, que você consegue recuperar aquilo ali, que você consegue evitar um acidente, que você consegue evitar que uma pessoa seja morta, ou mesmo quando você consegue dar uma resposta a uma família, a um cidadão que ele foi vítima de um crime, você consegue dar uma resposta, você consegue prender o infrator. Isso aí é o que faz com motiva, exatamente, né? Que motiva, é o combustível para o policial militar, que labuta no dia a dia. Eu acredito que até mesmo em todas as profissões tem que ter amor pelo que faz, né? Então, se o policial não tiver amor pelo que faz, ele não vai nem conseguir fazer aquele trabalho bem feito, né? Vai trabalhar ali com raiva, com ódio do que está fazendo. Então, se você é PM, né? Policial militar em todas as horas, né? É porque normalmente, quanto mais a população estiver se divertindo, estiver brincando, mais a polícia militar, as polícias de um modo geral, elas estão trabalhando. Então, é outra situação, porque a folga do policial militar, ele folga na segunda, na terça-feira, né? No sábado e no domingo ele trabalha. No dia 4 de julho vai ter festa aqui, vai ter o aniversário da cidade, vai ter feriado. Então, são nessas ocasiões que o policial militar trabalha. É na noite de Natal, na virada do ano. Quanto mais a população se mobiliza para ter lazer, mais há necessidade de empenho de policiais militares. Então, é uma coisa que a gente tem que se acostumar. Que a gente normalmente o policial, ele passa os 4, 5 anos sem ter um Natal em casa, né? Com a sempre família. É policial em todos, né? Exatamente. Mesmo você sem farda, todas as circunstâncias. Mas é policial. E apesar dessa dedicação que a PM tem, e é histórica essa dedicação, isso não é de hoje, a percepção que se tem é que os governos não valorizam a PM como deveriam valorizar, e também se percebe a própria sociedade, muitas vezes, ela condena a PM, não só a PM do Piauí, a PM como um todo, em todo o país, as polícias em geral, principalmente hoje, como nós estamos vivendo esse recrudescimento da violência, tanto aqui no Piauí, como o senhor acabou de referir, como também em grandes estados. O Rio de Janeiro é o exemplo mais propício para essa situação que a PM vive hoje. Que mesmo apesar dela estar se dedicando à proteção da sociedade, ao combate à criminalidade, muitas vezes ela não é compreendida pela sociedade. O senhor percebe isso também aqui? Eu costumo brincar com os meus companheiros de serviço que a polícia militar ela é um mal necessário. A presença incomoda e a ausência ela faz falta. Então, a gente vive meio que nesse meio termo. Então, é nesse sentido mesmo. A gente
Mas essas barreiras em relação à polícia militar, elas foram vencidas, elas vêm sendo vencidas ao longo do tempo. Antigamente, para você ingressar na polícia militar, antigamente que eu falo, ainda antigamente já no meu tempo, nos últimos 27 anos, principalmente os nossos praças, eles entravam na polícia como uma última opção. Nós tivemos uma época que a nossa instituição ela cobrava quarta série primária, depois o ensino fundamental, aí depois para o ensino médio. Hoje o ingresso na corporação, o próximo concurso que tiver para soldado já vai ser com nível superior. É um concurso bastante concorrido. O último concurso para soldado nosso, que são 1.000 vagas, que está no processo seletivo, foram 38 mil inscritos. Então, uma muito grande a concorrência. Querendo ou não, as pessoas que ingressam na instituição Polícia Militar, intelectualmente falando, de conhecimento, pelo menos conhecimento teórico, ele é muito maior do que há tempos atrás. Se nós olharmos hoje aí, no nosso efetivo de 6 mil homens, nós ainda temos em torno de 2 mil que estão em nível fundamental. Mas a tendência é que daqui a 20 anos, todos os nossos policiais militares, desde o comandante-geral da Polícia Militar, o coronel que estiver lá em Teresina, até o nosso soldado que estiver aqui na Lagoa de São Francisco atendendo uma ocorrência, registrando um boletim de ocorrência, serão formação superior. Isso ele qualifica melhor a prestação do nosso serviço, qualifica o nosso policial e, em médio prazo, ele também valoriza a instituição. Porque a nossa instituição ela é valorizada, porque nem todo mundo que quer vai conseguir fazer parte da instituição, e ela vai ser valorizada pela qualidade dos profissionais, pelo serviço, a qualidade do serviço que vai ser prestado. Existem muitas condutas, hoje a Polícia Militar ela é muito estigmatizada por conta de condutas de antepassados nossos que criou um estigma de que a polícia é isso, de que a polícia é aquilo. Mas, paulatinamente, a gente vem quebrando esses estigmas e estabelecendo novos paradigmas sobre a conduta do policial militar e sobre o direcionamento, o dimensionamento que a polícia dá, que a polícia militar dá, a qualificação dos seus profissionais para que eles prestem um serviço na melhor qualidade possível. Perfeitamente. Então, isso vislumbra também um reconhecimento do próprio Estado, né? O Estado valorizando a corporação. Retomando aqui, se nós avaliarmos, analisarmos a qualidade dos equipamentos aqui na cidade de Piripiri, aqui no 12º Batalhão, os coletes balísticos, as viaturas, o nosso armamento, a nossa munição, que antigamente o policial militar andava com um revólver, com 5 munições e às vezes eram com 3, com 10 anos de uso. O policial militar era formado, normalmente não tinha tiro prático. E hoje é inadmissível na nossa instituição situações vivenciadas até pouco tempo. Porque tem que acompanhar as mudanças, né? A questão da evolução também. Na medida que a própria criminalidade ela se equipa, o Estado tem que fazer frente a essa criminalidade e procurar se manter, digamos, pelo menos em vantagem em relação a esses criminosos. Então, o senhor acredita que a médio e longo prazo a sociedade vai poder contar com a polícia mais bem preparada, tanto intelectualmente quanto materialmente, né? Aqui, eu digo aqui no Piauí, porque no início da nossa conversa o senhor citou o Ceará como um daqueles estados que investiu tanto no combate à criminalidade que os bandidos migraram de lá, alguns deles migraram de lá e vieram para cá, né? Talvez até pela ação da própria corporação lá no estado do Ceará. Mas chegando aqui, encontrando uma polícia também mais bem preparada, a sociedade pode acreditar que em breve nós teremos também um recrudescimento dessa violência aqui no estado. A gente tem... nós estamos sendo colocados em uma realidade e a tendência natural é que a gente se adapte a ela para que a gente possa se sobressair. Então, a Polícia Militar hoje, aqui, estou falando realidade de Piripiri. Todas as ocorrências que a Polícia Militar atende, elas são registradas, inclusive com georreferenciamento. Hoje, quando o comandante do batalhão, se chegar algum
Ministério Público, o Judiciário, ou as próprias parceiras polícias, eu tenho um mapa de calor das ocorrências aqui da nossa cidade. Esse mapeamento, esse georreferenciamento, ele me dá direcionamento para empregar a minha tropa. Eu deixei aquela fase do empirismo, eu como policial militar, a minha vivência, eu empregava a minha tropa pelo que eu visualizava, pelo meu entendimento de onde estava ou não. Hoje você tem mais embasamento científico para fazer exatamente. Isso. Nós deixamos um pouco o achismo, o empirismo, para a gente atuar com base científica no combate à criminalidade. Nós temos a questão da tecnologia muito enraizada, muito forte dentro da Polícia Militar para a gente enfrentar, para a gente dar uma resposta a esse tipo de situações. Outra situação também que a gente reputa muito importante no combate a essa criminalidade crescente são a integração entre as forças de segurança pública. Porque quando você fala em segurança pública, normalmente as pessoas elas só lembram da Polícia Militar. Mas a Polícia Militar é apenas um elo de uma corrente, de um sistema complexo para promover ou para garantir a ordem pública, para garantir a segurança pública. Então é também nesse sentido. Essa nossa nova realidade também, ela tem fortalecido essa integração entre as polícias para que haja um trabalho, que o produto de cada um, que o resultado geral, no contexto, seja melhor. Pronto, aproveitando esse gancho que o senhor falou da integração entre as forças de segurança pública, recentemente na cidade de Piripiri, houve uma grande operação, aproximadamente há 15 dias atrás, onde pôde-se observar perfeitamente o que o senhor acaba de dizer, a integração entre as forças de segurança, que mesmo aqui em Piripiri, nós tivemos policiais de Pedro II, tivemos policiais, tanto civis quanto militares, de Teresina, que vieram para cá, PRF participando. Então, ou seja, todas as forças de segurança pública participaram de uma grande operação, onde foram cumpridos 16 mandatos de busca e apreensão, foram feitas várias prisões, isso há 15 dias atrás. Certamente o senhor acompanhou e teve conhecimento disso. O senhor percebeu já alguma mudança, depois dessa grande operação que foi feita aqui em Piripiri, alguma mudança em termos de segurança, alguma redução da criminalidade, desse tráfico de drogas, como o senhor mesmo disse, que é o principal elemento de criminalidade hoje, não só em Piripiri, mas basicamente em todo o país? O senhor percebeu alguma já melhoria nesse sentido? Nesse viés aqui, eu gostaria de deixar aqui o que eu entendo sobre essa questão do combate ao tráfico de drogas. O tráfico de drogas, ele é um mercado milionário, que movimenta muito dinheiro, e que não existe as responsabilidades de um empreendedor, de um empresário, uma pessoa que vai investir. Então, ele atrai muitas pessoas. Então, suponhamos aqui que as polícias, num passe de marcha, ela conseguisse prender os traficantes aqui da cidade de Piripiri. Vão continuar existindo a demanda, os usuários. Então, vai continuar existindo a demanda. Então, se tem a demanda, vão aparecer outros fornecedores. O que a gente consegue visualizar, vivenciamos já, é que você prende um traficante, tira ele vai para a penitenciária, em breve ele vai estar de volta, mas bem antes dele voltar, 2, 3 dias depois, outro já se estabeleceu no local dele para garantir aquele mercado ali, né? Então é uma situação que, para você, digamos assim, para você realmente vencer o tráfico e os males que circundam, os crimes que o tráfico mobiliza, é uma questão social mesmo, de você diminuir não digo nem erradicar, mas você diminuir o mercado consumidor. Né? A própria população se ajudar, né? Para essa questão. Às vezes a gente vê pessoas que fazem festinhas particulares aí, regadas a drogas ilícitas, e aí depois eles apontam o dedo para a segurança, apontam as questões. Mas essas pessoas que normalmente elas utilizam, que de alguma forma elas financiam essa violência que está instalada. Em alguns debates sobre essa criminalidade, né, alguns defensores, eles têm uma opinião de que
legalizando as drogas, iriam diminuir essa criminalidade. O senhor concorda com isso? Porque no momento que você está legalizando, você vai ter a questão do imposto cobrado pelo Estado, você não vai mais ir numa boca de fumo, você vai comprar tipo, um mercadinho, alguma coisa assim. Isso são a opinião desses defensores. O senhor concorda com isso? Na opinião minha pessoal, nós temos algumas sociedades que se dizem já civilizadas, por exemplo, sociedade da Europa, alguma coisa nesse sentido, que lá provavelmente eu acho que poderia até funcionar melhor. Mas aqui, nós temos algumas drogas lícitas, por exemplo, o cigarro, que é legalizado, que você pode vender totalmente legalizado, pagando imposto, contribuindo até com o Estado, com os impostos, para que o Estado enfrente as mazelas que vão vir desse Estado. Né? Pois é. Mas o que nós vemos muito aí é o crime envolvendo a questão do contrabando de cigarro, uma situação muito grande também. Então, tipo assim, teria que passar por uma questão de amadurecimento da nossa sociedade para que isso acontecesse. Mesmo em relação ao álcool, que é uma droga lícita, nós vemos muitas pessoas aqui dentro na cidade de Piripiri, não vamos citar casos específicos nem locais, mas tem locais aqui que nós temos verdadeiros zumbis, vítimas do alcoolismo. É um vício também, né? Que vicia também. Então, assim, esse debate ele tem que ser uma coisa muito amadurecida, muito discutida, visto com bastante profundidade os dois lados dessa situação. Que a eventual diminuição da criminalidade, se realmente o Estado vai ter meios para controlar isso aí, e se as pessoas vão ter maturidade para nós não termos uma sociedade imergida totalmente nessa questão das drogas, que passariam a ser lícitas. É possível? Lógico que é, né? Porque se nós observarmos a questão do cigarro, eu lembro quando eu era pequeno, meu sonho quando eu era menino pequeno era de fumar um cigarro, né? O que eu via na televisão era aqueles homens andando só com mulher bonita, aquelas coisas. Era o charuto, o cigarro. E com o cigarro. E era status a pessoa fumar. E hoje em dia não. As pessoas que fumam até certo ponto, elas chegam a ser discriminadas. E tem até na carteira do cigarro. Pois é. Isso aí foi fruto de quê? Fruto da educação da população. Então, tipo assim, tudo parte da educação. Mas o que nós vemos hoje, o que nós vivenciamos hoje muito, é a questão das drogas, principalmente, começa com a droga mais leve, a porta de entrada, a maconha, aí depois ele acaba migrando para as drogas que são mais agressivas, por exemplo, do crack. E aí quando ele entra, quando a maconha não é mais suficiente para satisfazer o vício dele, que ele vai para as drogas mais pesadas, é que ele começa a trazer os problemas maiores para dentro da casa dele, normalmente destrói o ambiente familiar e leva muito esses jovens, essas pessoas para o mundo do crime, porque o vício em si, inicialmente, consome o que ele tem em casa, ele vende a televisão, vende a geladeira, vende o bujão de gás, vende tudo. Aí quando ele não tem mais o que vender, vende o corpo, vende o que tiver que vender, quando ele não tiver que vender, ele vai roubar. Aí é que começa esses roubos desenfreados. As pessoas de bem, que não tem nada a ver com isso, que elas ficam no meio dessa situação, que elas passam a ser vítimas de a sua casa é constantemente arrombada, você sai na rua, você tem seu celular roubado, você tem sua moto roubada, e tudo isso aí normalmente são pessoas que são viciadas. E elas praticam esses delitos para alimentarem esse vício. Olhando por esse ponto de vista, né, se legalizar as drogas, né, a tendência de que elas irão aumentar, porque vai incidir o imposto ali, então elas vão ficar mais caras. Então elas vão ficar mais caras e vai continuar a mesma coisa. Você vai começar a comprar, ela tá mais cara, vai acabar o dinheiro, vou vender a televisão, não vou ter mais televisão, vou pro mundo do crime de novo. E é um fator que você colocou aí, também, que vai incentivar ao comércio ilegal. Porque se vai ter uma incidência de uma taxação muito alta, quem vender ele no mercado negro de forma clandestina, ele vai conseguir vender por um preço menor e vai oferir um lucro maior. Então também é essa questão que legalizou, tem que ter um controle, né? Mas é uma questão que realmente tem que ter um debate. A nossa sociedade ela não está preparada para esse passo. Até mesmo porque muitos formadores de opinião glamourizam
o uso, principalmente da maconha. Os artistas, em entrevistas, assumem publicamente que usam maconha e por isso eles têm mais condições de compor, a criatividade fica mais aflorada. Isso acaba incentivando os jovens a ir por esse caminho, né? Eu não sei se o senhor falou sobre gerações, né? A minha é parecida com a do senhor, eles são mais jovens do que nós, mas um pouco mais jovens. Mas eu me lembro uma propaganda que existia lá na década de 70, um policial militar para um carro, me lembro até era uma Opala, 4 portas, para um carro, a pessoa sem cinto de segurança, uma garrafa de uísque do lado, claramente embriagada, o policial simplesmente pede os documentos e deixa os documentos. Ele entrega os documentos do carro, está tudo em ordem, os documentos do carro, o documento dele como condutor estava em ordem, o policial ainda o aconselha, vá com cuidado. Claramente embriagado, mas a legislação era outra. Não era crime dirigir embriagado nem beber ao volante, e muito menos não usar cinto de segurança. Isso veio com o passar do tempo, justamente como o senhor acabou de dizer. A cultura, a educação, a mentalidade da sociedade foi mudando e hoje uma criança de 5 anos entra no carro, ela já puxa logo o cinto. Se o pai não está de cinto, papai, bote o cinto. Então ela já criou aquela educação de que realmente você não deve dirigir embriagado. E isso a gente tem que conseguir colocar na cabeça desses jovens, a questão que o senhor acabou de dizer. Mostrar para eles o perigo das drogas e realmente incutir na cabeça deles. Não é um trabalho fácil de se fazer, porque muitas vezes o traficante está mais próximo dos jovens do que a própria família, devido a essa questão social que a gente atravessa hoje. O caso do cigarro ele é o mais clássico, né? Que as campanhas de conscientização eles afastaram muita gente do tabaco. Nós observamos a evolução da nossa legislação, da própria legislação em relação ao consumo de drogas. O usuário de drogas hoje ele não é mais sujeito a uma pena restritiva de liberdade. Não vai mais preso por isso, né? Então já é uma tendência nossa, da nossa própria sociedade, dos nossos legisladores, nesse sentido de amenizar, né? De amenizar essa situação. E são situações que, se não incentivam, pelo menos elas não inibem, não desanimam as pessoas a usarem e a glamourizarem o uso do entorpecente. Perfeito. Quando o senhor falou um pouco atrás sobre a questão, voltando um pouquinho do preparo da Polícia Militar, é um assunto que eu queria tratar naquele momento, mas nós passamos para outros assuntos, mas eu queria a opinião do senhor. Hoje em São Paulo, na Polícia Militar de São Paulo, e a política de São Paulo, ela está discutindo muito um ponto de equipamentos da Polícia Militar, a questão das câmeras, do policial que usa câmera. Aqui no Piauí certamente ainda não tem essa preocupação, provavelmente não há nenhum estudo, até mesmo por uma questão de custo. Mas o senhor acha que inibe realmente, porque lá os que são detratores dessa medida, que não concordam com ela, dizem que o uso dessas câmeras pode inibir o policial militar no momento de uma ação, ele achar que ela pode o atrapalhar, pode criar provas contra ele no momento de uma ação policial. Já aqueles que defendem o uso dela dizem o contrário, que justamente a proteção da população passa pelo uso dessas câmeras, que ao usar as câmeras, realmente o policial vai agir dentro dos limites legais e muitas vezes ele agindo dentro dos limites legais, ele não vai conseguir resolver o problema daquela ocorrência que ele foi atender. É uma questão que passa pela profissionalização da polícia. Se eu sou um profissional e as minhas ações elas são sempre pautadas na lei, eu não tenho motivo para esconder nada das minhas ações, alguma coisa nesse sentido. Então, tipo assim, eu particularmente, nós temos ocorrências, os nossos policiais aqui, uma questão particular de Piripiri, inclusive é a questão de orquestrada de alguns advogados aqui que militam, ou que advogam para a facção aqui, que eles constantemente eles questionam as ações da polícia e montam as suas teses para defender seus clientes, atacando as ações da polícia militar, da polícia civil, das polícias de um modo geral. A abordagem policial em si. E no meu caso, e particularmente, em muitos casos, se nós tivéssemos esse equipamento, ele seria favorável a nós policiais militares, porque nós que trabalhamos de forma
de forma profissional, respeitando os limites legais, respeitando os seus direitos, não há motivo para me temer esse tipo de equipamento. Inclusive aqui, o Estado do Piauí, nós temos um estudo, eu não sei se é do conhecimento dos senhores, mas há algum tempo atrás houve uma decisão do Superior Tribunal de Justiça colocando que as polícias teriam 1 ano para instalarem nos equipamentos dos seus agentes policiais a questão da Baricam, da câmera de corpo. Só que, posteriormente, o ministro do Supremo Tribunal Federal, ele declarou inconstitucional essa decisão, porque o Poder Judiciário estava impondo despesa financeira para o Executivo. Exatamente, para um outro poder. E ele foi declarado inconstitucional. Mas na própria decisão lá do ministro Alexandre de Moraes, ele deixou claro lá que a recomendação lá do STJ em relação ela era importante, mas que não deveria ser iniciativa do Poder Judiciário essa determinação. Mas diante dessa determinação, nós tivemos aqui a Secretaria de Segurança iniciou estudos e inclusive de procedimentos para a aquisição desses equipamentos. E não obstante ter havido essa manifestação do Supremo, eu acredito que não é uma realidade distante do Estado do Piauí, não. Nós deveremos estar em breve começando a utilizar esses equipamentos. Inicialmente não universalizado para todo o Estado, porque o equipamento, a câmera em si, ela não é tão cara. Caro é você armazenar os dados, né? Os dados que vão ser produzidos por cada policial militar. E seria outro problema, a questão financeira, né? Diariamente. Então, tipo assim, a câmera em si, ela não é cara. Aquelas câmeras que, eu não sei nem se a gente pode falar, GoPro, aquelas câmeras que tem uma bateria relativamente alta, mais durável, que o policial poderia passar um turno de 12 horas utilizando ela, tudo bem, mas aí daí para você armazenar 12 horas de... Aqui em Piripiri eu tenho uma média de 10 policiais militares de serviço por dia. Mas o Estado do Piauí tem o quê? 300, 400 policiais militares de serviço por dia. Para você armazenar essas imagens de 400 policiais, então demanda uma logística muito grande para aguardar pelo menos 6 meses essas imagens. Então, tipo assim, para a nossa realidade ainda é um pouco caro, mas mesmo sendo caro, eu acredito que vai começar a ser inserido no seio da instituição Polícia Militar e, obviamente, mas começando por algumas unidades específicas, para serem as unidades piloto para aquele projeto ali, para que eventualmente, posteriormente, vai se avaliar o custo-benefício, os resultados, vai ter ser feita toda uma avaliação e, logicamente, sendo positivo, a tendência é que se irradie para todos os policiais militares do Estado. Então a corporação tem esse objetivo? Tem essa intenção de fazer a utilização. Nós temos polícias hoje que utilizam. A Polícia Militar de Santa Catarina, que é a polícia mais bem equipada do Estado, dos estados da Federação, já tem de forma universalizada. Nós temos a Polícia Militar de São Paulo que usa em algumas unidades, mas existem também os exemplos de polícias de outros países que utilizam. Aí fica só a decisão se vai utilizar ininterruptamente ou vai utilizar quando o policial militar estiver atendendo a ocorrência. Mas aí é uma questão que com o surgimento do equipamento é que vai ser deliberado dessa forma. Mas é uma tendência, certamente é. E uma ferramenta útil, realmente. Quando eu acho dentro da legalidade, não tem motivo para me estar preocupado com medo do que vai... E não deve não terminar mesmo. Eu tô olhando aqui o Facebook em casa, porque o Facebook ele joga uns vídeos pra gente, né? A gente não segue a página, mas fica jogando os vídeos ali. O que eu mais vejo são vídeos de policiais. Eles mesmos criam um canal, ou uma página no Facebook, ou um canal no YouTube, né? E bota lá, cria um nome lá, referente à polícia. E eles gravam o dia a dia deles, abordagem e tudo. E aí sempre quando tem, às vezes a gente vê muito perseguição, e eles mesmos gravam, entendeu? Não sei se é a câmera própria dele ou da polícia, mas eles mesmos criam um canal e ficam jogando no YouTube os vídeos do seu dia a dia. Como eu já falei para vocês, aqui em Piripiri nós temos algumas situações de situações que são criadas para defender alguns advogados defenderem clientes e
E por conta disso, alguns policiais militares nossos aqui da cidade de Piripiri, eles costumam gravar as abordagens. Então, eles no próprio equipamento do aparelho celular deles mesmos, eles colocam o aparelho no colete e eles vão, então, quando eles estão se deslocando, eles já ligam e já vai gravando. Às vezes ele não enquadra a imagem em si, a ação, mas pelo menos o áudio fica garantido. Eu não sei se ainda hoje tem, nem lembro qual é a emissora, mas tinha um programa na televisão que era só sobre as abordagens da PM de São Paulo. Ia lá um repórter, uma câmera e ficava gravando. Não sei se ainda hoje tem, né? Não sei se ainda hoje tem, mas era bastante famoso esse programa. Ainda tem. Ainda tem, né? Ainda tem. Polícia 24 horas, né? Existe também as pessoas, normalmente, quando são usuários da Polícia Militar, a nossa legislação, ela permite que o policial militar ele realize busca pessoal, revista pessoal no cidadão, desde que haja uma fundada suspeita. Mas mesmo diante dessa fundada suspeita do policial, as pessoas elas se sentem melindradas, ofendidas, questionam muito essas ações e normalmente aqui existe, pelo menos tem uma guarnição aqui da Força Tática que eles normalmente eles gravam todas essas abordagens que eles fazem, eles gravam para evitar questionamento. São policiais altamente profissionais, que eles sempre agem dentro dos limites da lei, na legalidade, respeitando todos os limites, e eles normalmente... É uma questão de segurança mesmo. Segurança pessoal para eles. Segurança para as consequências que pode advir daquela abordagem e segurança na própria abordagem, né? Porque muitas vezes, eu vi há poucos dias um vídeo, um policial foi fazer uma abordagem, não foi no Piauí não, se eu não me engano foi no Paraná. Ele foi fazer uma abordagem, o civil se rejeitou que fosse feita a abordagem nele, ele foi mais contundente e começou um bate-boca. Aí a justificativa dele, policial, para o civil, para fazer a abordagem daquela forma que estava sendo feita, é que ele não tinha condições de saber quem era aquele civil se ele não fizesse a abordagem. Ele sabia, depois que foi feita a abordagem, ele ficou sabendo que era um trabalhador, que estava indo para casa e tal, mas diante do número grande de criminalidade que nós estamos passando, ali poderia estar um bandido. Então ele precisava fazer uma abordagem de forma contundente, de forma segura. Ele não fez uma abordagem ilegal, de forma ilegal. Ele não usou, em momento algum, ele usou de violência. Mas ele foi duro na hora de fazer a abordagem. Quando eu vou realizar uma abordagem em uma pessoa em atitude suspeita, eu estou abordando, ela está em atitude suspeita. Então eu tenho que partir do princípio que ali é um agressor em potencial. Então faz parte... Até mesmo para a segurança do agente, né? Exatamente. Faz parte dos protocolos de segurança, dos protocolos de procedimento da polícia, eu agir dessa forma. Então normalmente eu realizo uma revista pessoal, depois é que eu peço os dados sobre a própria identificação da pessoa. Não necessariamente o documento de identidade, mas que ela forneça os dados. Então, é mais ou menos nesse sentido aí. É um protocolo que a gente estabelecido de forma regulamentar dentro da instituição, das instituições, de um modo geral, das polícias, para que se haja dessa forma. E a gente, na medida que há reação, a gente vai aumentando, a força ela vai sendo aumentada. Esse aumento dessa força ele é progressivo. Na medida que há resistência, que o policial militar encontra resistência para a ação dele, ele vai aumentando a força progressivamente até que ele romper essa resistência. É muito bom, são muito bons esses esclarecimentos do senhor, principalmente para a sociedade, para que a sociedade compreenda que a polícia age dessa forma, até mesmo para proteger a própria sociedade, para que ela compreenda, para que ela aceite, no momento de uma abordagem, que ela se submeta àquilo que é determinado pelo agente, para que ela, após a abordagem, ela deixe claro que é uma pessoa de bem, um cidadão de bem, que pode ir para casa tranquilamente. Né? A gente sempre, particularmente, quando a gente realiza a abordagem, a gente sempre orienta os comandados da gente, para que sempre após a abordagem ele dê uma justificativa, ele dê uma satisfação ao cidadão abordado. A gente normalmente a gente agradece a colaboração do cidadão, pede desculpa se eventualmente tiver causado algum transtorno para ele, mas a gente informa para ele que ali era uma ação necessária para a própria segurança dele. Normalmente a motivação dessa abordagem é porque naquele local
acontecem constantemente crimes, aconteceu algum crime naquelas imediações ali, o policial militar visualizou alguma coisa na roupa daquela pessoa, por baixo da roupa, que fez presumir que pudesse ser um instrumento que pudesse ser corpo de delito de algum ilícito. Então, sempre há uma motivação. Então, realizando a abordagem, não encontrando nenhum ilícito e constatando que é um cidadão de bem, é interessante, é aconselhável que o policial militar ele agradeça a colaboração do cidadão e dê uma satisfação para ele. Por que realizou aquele tipo de abordagem e coloque a polícia à disposição. Porque o que eu sempre faço, que a gente faz nas guarnições quando a gente está na rua, que a gente chega em determinado local normalmente, ou se depara com alguma pessoa, que a gente realiza uma abordagem, a gente depois da abordagem, se não tiver nada de vista, a gente agradece aquela pessoa e coloca a polícia à disposição. Muito sempre bem. nesse sentido aí. E a população ela tem que ter essa percepção de que a polícia está ali para servir, para ajudá-la, não é isso? Exatamente. Já existe até um clamor da população nesse sentido, da presença da polícia, desses tipos de ações. Normalmente, o cidadão de bem, ele está cada dia mais confia na polícia e quer cada dia mais a polícia próxima dele. Não necessariamente fazendo revista, mas próximo. Né? Pois bem, falando na questão da revista, né? Aqui mesmo na cidade de Piripiri, nessas revistas que certamente todos os dias há abordagens, todos os dias vocês fazem revistas, porque vocês estão trabalhando, é um policiamento ostensivo, vocês estão nas ruas, né? E como o senhor mesmo acabou de dizer, se o senhor percebe uma pessoa suspeita, vocês vão fazer a abordagem. Nessas abordagens, vocês têm encontrado armas? Eu quero falar um pouquinho de armas, eu quero falar um pouquinho do Estatuto do Desarmamento, da possibilidade do porte de arma que se abriu depois que o atual presidente assumiu o Executivo Federal. Vocês têm feito apreensão de armas em Piripiri? A gente tem, ano passado, nós tivemos uma média aí de 22 armas de fogo apreendidas aqui. Esse ano, salvo engano, aqui nós estamos com 11 armas apreendidas. Nesses 2 anos aqui, que eu estou na cidade de Piripiri, as guarnições aqui, elas se depararam com uma arma legalizada. Então, assim, para a nossa sociedade aqui, para a realidade de Piripiri, nós não temos armas legalizadas circulando. Nós temos aqui aquelas armas que não são registradas, que são ilegais. As armas ilegais é as que circulam aqui de um modo geral. Certo. Normalmente o traficante, o faccionado, ele utiliza armas ilegais. Mas o senhor falou 22 armas. Então é um número pequeno para o tamanho da cidade de Piripiri, não? Ou o senhor considera que seja um número excessivo? Não, é pequeno. É pequeno, né? Assim, haveria uma necessidade de uma intensidade maior, uma quantidade maior de ações nesse sentido. Normalmente, essas pessoas, quando saem armadas, elas não saem armadas por roubo, elas saem armadas quando elas vão para praticar algum tipo de delito, né? Então, mesmo dessas pessoas de má índole, digamos assim, que têm a posse de armas de fogo, elas não andam constantemente com essa arma. Elas existem as ocasiões que elas utilizam, e da mesma forma que a polícia militar, que as polícias, elas estudam, elas observam o procedimento, e esses elementos, infelizmente, também eles observam as ações da polícia, as situações de presença, e constroem situações até para quando eles vão realizar um tipo de delito, eles criam situações em determinado local para que eles tenham condições de realizar em outro. Então, como disse um político baiano, eles usam a arma só quando vão exercer a sua profissão, né? Não para proteção. Não para proteção. Não, porque realmente um político baiano, que eu não me lembro agora o nome, disse que o bandido tem a profissão dele é bandido, o assaltante ele é a profissão dele. Certo. Então, ele que parou... desses tantos crimes de homicídio aqui, as vítimas que em tese eram envolvidas nessas disputas aí, mesmo assim elas foram mortas em situações que estavam desarmadas. Apesar de saberem que estão numa guerra entre eles lá, mesmo assim eles não andam, não é constante essa posse de arma. Eles estão o porte dessas armas, porque o que acontece? Normalmente eles,
quando eles são vítimas, eles estavam desarmados. Estavam desarmados. Um caso recente que teve aqui é muito difícil da gente combater esses crimes aqui, porque a polícia ela não recebe a informação da própria parte. Que é um caso recente que aconteceu aqui, um rapaz que foi vitimado aqui. Depois que ele foi vitimado, fatalmente foi que a polícia ficou sabendo que 4 dias antes ele tinha sofrido uma tentativa de homicídio. Só que ele estava com a esposa e a esposa implorou para os algozes que não fizesse aquilo e tal, e eles se sensibilizaram com as palavras daquela mulher e disseram, não, pois tá bom, pois hoje nós não vamos fazer não, mas se prepare. Mas se prepare que vai ter outra ocasião. E 4 dias depois teve essa ocasião. E essa pessoa, ela tinha consciência que estava em risco. Estava sob ameaça. Estava sob ameaça. Ameaça bem latente. Mas não procurou a polícia para registrar, nem a polícia militar para que a polícia realizasse alguma ação. Tampouco procurou a polícia civil para registrar boletim de ocorrência. Porque seria o normal. Um cidadão de bem, quando ele se sente ameaçado, ele procura o Estado, ele procura normalmente a Polícia Civil, que a Polícia Civil é que tem os instrumentos para instalação de inquérito, de fazer intimações e levar o caso à justiça. Perfeitamente. Então é uma situação um pouco difícil nesse aspecto, porque as próprias vítimas potenciais, elas têm ojeriza a polícia, elas querem distância da polícia e acabam que dificulta ainda mais a ação da gente nesse aspecto aí também. Perfeitamente. Pois bem. Então, cortou o gancho, depois ele corta lá. Pode cortar lá. Certo. Então, voltando à questão das abordagens. Essas abordagens, normalmente, vocês encontram nessas abordagens, vocês encontram o cidadão de bem, ou vocês têm encontrado realmente criminosos foragidos que deveriam, por exemplo, naquelas saidinhas de final de ano, ter voltado para a penitenciária e não voltaram. Vocês têm o hábito de conseguir localizar essas pessoas? Não, normalmente o que a gente realiza abordagem diariamente, digamos assim, o ilícito mais frequente que a gente encontra é droga para uso pessoal. É droga ilícita, né? Entorpecente para uso pessoal. Então é o que a gente mais encontra. A arma branca também, faca, normalmente a gente encontra com maior frequência. Agora, a arma de fogo é um pouco mais difícil a gente conseguir. Essa questão da abordagem, ela é mais... a finalidade maior dela é a de prevenir. Na medida que eu estou na rua abordando as pessoas, a polícia está atenta, observando o comportamento, observando os volumes que estão na cintura das pessoas, recebendo as informações da população de pessoas suspeitas, a gente realiza essas abordagens. E essas abordagens, além da possibilidade delas encontrarem os ilícitos, elas têm a finalidade maior de desencorajar pessoas a saírem armadas, a saírem com os ilícitos. Por quê? Se eu saio com uma arma e se eu for flagrado com essa arma de fogo, eu vou ser preso. E se a polícia está na rua constantemente realizando revista, a probabilidade, se eu sair com essa arma, a probabilidade de eu ser preso, de eu ser conduzido, de eu ter que responder criminalmente por esse ato, ele é latente, ele é maior. Então, o fato dessas abordagens em si, além de prevenir o crime, na verdade, é uma ação preventiva, na forma de que ela desencoraja ao indivíduo, ao cidadão de um modo geral, a sair de casa armado. Perfeito. Já foi abordado? Não, nunca foi abordado. Você quer ser abordado agora? Pode fazer com a demonstração. Nunca foi abordado, mas também não teria problema nenhum de ser. Não, porque tem aquele velho ditado, quem não deve não treme, né? Na verdade é essa, né? Quem não Mas deve, você achar alguma coisa aqui? Então, não tem, nunca fui, nem teria problema de ser abordado, não. Normalmente as nossas abordagens, a nossa legislação, ela exige uma fundada suspeita. E essa fundada suspeita, aqui só repetindo um pouco o que a gente falou, por exemplo, uma pop vermelha sem placa com 2 elementos, estavam com as roupas de firma, efetuaram um disparo ali no centro contra uma pessoa que estava lá. Aconteceu isso hoje. Então, a gente irradia essa informação ao nosso serviço e sempre que os nossos policiais eles verem dois elementos numa pop
vermelha, sem placa. Se tiver com uniforme de firma, Você considera suspeito já. é certo. Mas mesmo assim, esses elementos eles podem estar na POP, sem placa, na POP vermelha sem placa, mas não estarem preparados para cometer não estarem se deslocando para cometer um crime, mas é uma possibilidade da guarnição identificar esses elementos, fazer algum registro para arquivo pessoal, para que quando eventualmente surgir, ou novamente, quando surgir um outro evento desse, um outro evento criminoso desse, ele tem um direcionamento, saber mais ou menos direcionar as suas ações. Mas é a questão de informação mesmo. É que faz parte do trabalho Nesse de inteligência da polícia. O cidadão, o cidadão está na sua residência. Normalmente ele percebe alguém que não é do ciclo ali da vizinhança dele, está nas proximidades, não passa, que está fixo ali. Normalmente esse cidadão ele liga para a polícia e ele diz, que aqui na minha casa tem um cidadão que está vestido de camisa vermelha, está de calça preta, está de boné ou está de óculos. Passa as características desse suspeito, e isso aí é um indício de suspeição que justifica a polícia militar chegar lá e realizar uma busca pessoal nesse elemento. Respondendo novamente a pergunta do Dr. Felipe, acabei de me lembrar que eu passei por uma abordagem dessa na cidade de Porto. Porque eu tenho um carro preto. Porto do Piauí? Porto do Piauí. Eu tenho um carro preto, ele usa aquele filme, né? Então ele fica mais escuro ainda. Eu estava parado na porta dos Correios, às 1h30 da tarde, com o carro fechado, o carro estava ligado, o ar-condicionado, um calor insuportável. Suspeito, realmente. Na porta dos Correios foi no momento que os Correios ainda eram correspondentes bancários e passavam por muitos assaltos. Só que, na verdade, eu estava na porta do Correio, mas eu não estava direcionado para o Correio. Eu estava direcionado para um cliente que mora em frente aos Correios. E esse cliente não estava, eu estava aguardando por ele. Aí estava tranquilamente dentro do carro, com o ar-condicionado ligado, o carro ligado, eu no meu computador fazendo alguns trabalhos. De repente, quando me assustei, batendo no vidro. Quando eu abri o vidro, era uma viatura da Polícia Militar. Da forma que o senhor acabou de dizer com respeito à abordagem. Ele me perguntou com firmeza o que eu estava fazendo parado na porta dos Correios, no sol daquele, 1h30 da tarde. Eu respondi da mesma forma. Eu não estou parado na porta dos Correios. Estou parado na porta dessa casa aqui, aguardando uma pessoa que eu vou falar com ela agora às 2h. Então eu fui abordado. E certamente eles me abordaram porque alguém deve ter informado para eles. Porque naquele horário, 1h30 da tarde, eles não estavam fazendo o giro de rotina, não estavam fazendo a ronda. Alguém passou e informou. Tem um carro preto lá na porta dos Correios. Placa tá de outra vai lá, cidade. dá uma olhada para nós o que é placa de outra cidade. Vai olhar para nós o que está acontecendo. E a polícia prontamente apareceu e olhou. E fez a abordagem, fez o trabalho que ela precisava fazer, pediu para abrir o porta-malas. Ele não acreditou de pronto no que eu disse. É lógico, ele não sabia quem era eu. Eu me identifiquei, ele pediu abrir o porta-malas para ver o que tinha dentro do porta-malas e tal. E depois ficamos ali conversando, isso comprovando o que o senhor acabou de dizer. Logo após a abordagem, ele foi se explicar. Pediu até desculpas. Senhor, desculpa, mas a gente precisa fazer isso, sabe como é que está a criminalidade, está por aí, a gente está sofrendo muito com roubos às agências do Correio, porque são quase... O policial explicou-se perfeitamente, tranquilamente. Ele foi-se embora e eu continuei, fechei o vidro novamente e fui aguardar a pessoa. Mas eu recebi essa abordagem, não foi na rua, mas foi dentro do meu carro. O que demonstrou ainda mais o trabalho prestado pela corporação. Lembra o nome do policial para a gente fazer uma Não, referência eu precisava mesmo, mas não identifiquei, não. Ele pediu a minha identificação, mas eu não pedi a dele, não precisava. Identifiquei. Mas isso acontece muito. É nesse sentido, existem ações ou gestos ou atitudes também que indicam ao policial indício de suspeição. A gente que anda armado, inconscientemente, a gente quando a gente está armado, a gente adota alguma postura, algum gesto que normalmente indica que aquela pessoa está armada. Então, o policial militar, quando ele está fazendo treinado, ele sabe ele está reconhecer fazendo a ronda dele, normalmente, né? A função da polícia militar é ostensiva, preventiva, a prevenção pela presença, né? Então, tipo assim, normalmente a gente faz a nossa ronda observando. E em determinadas ocasiões, alguma pessoa ela se porta de alguma forma que coloca algum indício. Isso aí possibilita ou faz necessário o policial ele realizar essas abordagens.
Perfeitamente. Eu queria também perguntar ao senhor o seguinte: lá no estado de Minas Gerais, que é meu estado de origem, a Polícia Militar, justamente com o objetivo de conquistar a confiança da sociedade e se integrar ainda mais a ela promove muitas ações sociais. Vocês têm também ações sociais aqui no estado do Piauí? A corporação tem? Nós temos alguns programas, principalmente voltados para as crianças, programas de prevenção. Especificamente, nós temos nas escolas do ensino fundamental, normalmente da primeira à sétima série, que é um programa de resistência às drogas, que é o quê? Que são policiais militares que vão dar aula da disciplina, dessa disciplina de resistência à droga, inserida na grade curricular dos policiais. Inclusive, agora recentemente, na terça-feira passada, o nosso comandante-geral esteve aqui e foi assinado um convênio com a Prefeitura Municipal de Piripiri para que o PROERD seja inserido, vai ser inserido agora no segundo semestre aqui na grade curricular das crianças da rede municipal de ensino, nas crianças do ensino fundamental. Que é o quê? Basicamente informar essas crianças os malefícios da droga, para que eles conheçam a droga e os malefícios dessas drogas, preparando essa criança para dizer não à sedução de utilizar a droga, inclusive envolvendo as famílias das crianças, porque existe material, existe dinâmicas em que envolve as famílias dessas crianças para que elas resistam mais às drogas. Nesse caso aí o PROERD. Nós temos também o projeto Pelotão Mirim, que são situações em que a gente já traz o PROERD, o policial militar vai para dentro do colégio, para dentro das escolas, na rede infantil na rede fundamental. E existe o projeto do Pelotão Mirim, já que a gente já traz as crianças já para o quartel, para a nossa rotina. A gente já logicamente que a gente já orienta também nesse aspecto, mas a gente já procura inserir nessa criança os valores dos militares, a hierarquia, a disciplina, o respeito à família, que no caso a família seria os superiores que nós temos dentro da nossa instituição. Então existe também esses dois programas especificamente, um que funciona já aqui, que é o Pelotão Mirim, e o PROERD, que vai ser instalado aqui. Ele já existe no estado, em outras cidades, e por conta desse convênio que foi firmado com a Prefeitura Municipal, no segundo semestre ele estará fazendo parte também aqui da rotina da rede municipal. Certo. Mas lá em Minas Gerais, como eu fui formado lá, tive a oportunidade lá de conhecer a milícia de Tiradentes, a Polícia Militar de Minas Gerais, lá existe é bem mais amplo, né? Lá existe o projeto do PROERD, muito, muito enraizado lá, mas lá também tem outras campanhas que existe algum que, a exemplo de ações sociais, mas que mais em alguns pontos isolados na instituição, mas os genéricos que são de forma generalizadas, que são institucionalizadas realmente, é o projeto Pelotão Mirim e o PROERD. Sim, o governo federal, através do presidente Jair Bolsonaro, ele tentou implantar, e tenta até hoje, e tem conseguido implantar em alguns locais, as escolas cívico-militares, que tem por objetivo justamente esse que o senhor acabou de dizer, desse programa do Pelotão Mirim. Levar para as escolas aquilo que os policiais, a polícia tem de melhor, que é o respeito à hierarquia, o respeito à ordem, o respeito aos seus superiores, levando isso para a família, o respeito aos pais, aquilo que os pais determinam. Situações que aconteciam no passado, na nossa geração, voltando novamente, na nossa geração havia um respeito muito maior. Inclusive, dentro das escolas, havia disciplinas no currículo das escolas, por exemplo, Educação Moral e Cívica, OSPB, que pregava isso. Hoje, há poucos dias mesmo, eu discutindo com uma pessoa, da minha família inclusive, da minha idade, ela disse, mas isso era uma imposição da ditadura militar. Eu particularmente não concordo que seja assim. Eu fui formado naquela época, de fato, coincidiu o momento histórico com o momento da ditadura militar. Mas depois que o país passou por essa liberalização, vamos dizer assim, dos costumes, após a redemocratização, que a coisa ficou mais aberta,
eu acho que nós perdemos um pouco dessa essência. E realmente um trabalho como esse, feito tanto na Polícia Militar daqui, na Polícia Militar de Minas Gerais e muitas outras pelo país afora, adotam esses procedimentos, isso consegue incutir, pelo menos numa parte da sociedade, esses valores que a gente tem perdido com o tempo. Porque, como o senhor mesmo acabou de dizer, com relação às drogas, muitas vezes as crianças elas estão mais amparadas pelos traficantes, principalmente nas comunidades mais carentes, estão amparadas pelos traficantes do que pelas famílias. Muitas vezes os pais não têm condições de dar o apoio familiar, o apoio financeiro, apoio mesmo de carinho, porque os pais têm que sair para trabalhar, pai e mãe saem para trabalhar, não existe uma creche onde deixar essas crianças, o Estado muitas vezes falha no apoio à família. Então, esse papel que a polícia adota e que o presidente Bolsonaro tentou, aqui mesmo no Piauí, em Parnaíba, chegou-se até a fazer a reforma do prédio, a escola estava toda pronta, o presidente veio para inaugurar e ela não foi adiante. Não foi adiante porque o governo do Estado criou um problema jurídico lá e não conseguiram implantar. Deixando um pouco de lado essa questão federal, eu gostaria de enaltecer aqui o Colégio Militar, o Colégio da Polícia Militar do Piauí na cidade de Teresina. Nós temos... É muito disputado lá para você conseguir uma vaga no Colégio Militar em Teresina. E o Colégio da Polícia Militar lá, ele é o colégio público, da rede pública, que tem melhores índices, né? Melhores índices de aprovação e índices de avaliação do ensino lá. Então, é um colégio que é da rede da rede estadual, da Secretaria de Educação do Estado, mas ele é administrado pela Polícia Militar. A parte de direção e de gestão da escola é feita por policiais militares. Inclusive, nós temos a capitã Ana Lúcia, que é daqui, é cidadã aqui da cidade de Piripiri, que faz parte da direção do Colégio da Polícia Militar lá. E é um colégio que tem orgulhado a Polícia Militar, que tem sido... tem formado cidadão. Tem formado cidadão e tem sido pauta positiva no próprio Estado, na própria Secretaria de Estado da Educação, para enaltecer os resultados, a forma como o Colégio Militar, o nosso Colégio da Polícia Militar, ele vem se desenvolvendo e vem formando cidadãos. Então, realmente, a gente precisava replicar essas experiências para melhorar ainda mais os índices de educação, tanto do Estado do Piauí como do Brasil em geral, né? Eu vejo uma questão não mais assim de imposição. Como existe uma procura por aquele tipo de ensino lá em Teresina, que muitos querem, mas nem todos conseguem a vaga lá, e normalmente é feito um seletivo para ingresso dos alunos lá. Se houvesse essa possibilidade, se eu tivesse meu filho e eu preferisse que colocasse lá, se eu tivesse essa oportunidade, eu acho que seria interessante. Mas agora digamos assim, impor essa situação de institucionalizar para todo o ensino, acho que aí seria já um pouco mais difícil. Não, com certeza, até mesmo devido ao gigantismo que o Brasil tem, seria impossível generalizar, mas pelo menos replicar, aumentar esse número. Porque, como o senhor disse, é um colégio que tem em Teresina, né? Só tem um colégio? Pois é. A Polícia Militar? É um colégio. Então, não só a Polícia Militar, mas no estilo, não precisa ser o colégio da Polícia Militar. Um colégio militar. Não é o colégio militar. É um colégio com o mesmo princípio educacional que o colégio militar tem. Entendeu? Isso não é só com o colégio militar da Polícia Militar, não. Você vai para os colégios militares do Exército, as escolas militares do Exército, todas elas são colégios de excelência, são escolas de excelência. Mas por quê? Lá o aluno realmente tem que respeitar o professor. O aluno realmente tem que respeitar a carga horária dele. O aluno tem que respeitar a frequência na escola. Porque se não respeitar, ele não fica na escola. Não é assim que funciona? Né? Já que a gente não pode generalizar, seria o melhor a gente procurar ver o que não está funcionando bem, né, nas outras escolas e chegar no meio termo também. Porque, né? Inclusive, não precisa nem ser militar. Aqui mesmo, na cidade de Cocal dos Alves, existe uma escola estadual, inclusive, Agostinho Brandão, que basta pesquisar na internet que vocês vão encontrar só alunos de qualidade. Lá tem mais de 500 medalhistas, por exemplo, da UBMEP.
uma cidadezinha do interior do Piauí, que é o interior do Brasil, né? Porque o Piauí, ele sempre foi marginalizado na estrutura federal, ele sempre foi considerado como lá embaixo, o IDH mais baixo, a saúde mais baixa. E se a gente realmente for analisar, caso a caso, ponto a ponto, a gente tem pontos muito positivos. Esse ponto do Cocal dos Alves é um ponto muito positivo. Iniciativa não tem nada a ver com militar, mas iniciativa, na verdade, de um professor que revolucionou toda a educação da cidade, conseguiu trazer os outros professores para aquela mesma mentalidade e hoje estão todos engajados. Tanto os professores quanto as famílias engajadas em fazer uma educação de qualidade e oferecer um futuro melhor para os seus filhos. Porque, na verdade, o futuro se consegue com a educação, não é com dinheiro. Você pode ter uma família abastada e ter, dentro daquela família, elementos que não se destaquem. E você pode ter uma família humilde, como acontece lá em Cocal dos Alves, e você ter elementos que se destaquem. Hoje lá tem professores do INPA, no Rio de Janeiro, Instituto de Matemática Pura Aplicada, tem professor oriundo de Cocal dos Alves. Uma boa educação, né? A base de tudo. Médicos. Tem médicos formados aí com 24 anos de idade que estudaram só em escola pública, oriundos de Cocal dos Alves. Então a educação não é só nesse ponto. Nós partimos um pouco para o assunto da educação porque está diretamente relacionado à segurança, está diretamente relacionado à criminalidade. Então tem que se educar, como o senhor falou bem no início. Nós temos que educar nossa sociedade, prepará-la e mostrar para os jovens que vão fazer o país do amanhã que nós podemos melhorar. Não adianta a gente tentar ficar olhando só para trás. Os erros cometidos, eles devem servir como exemplo para que não sejam cometidos no futuro. Não é verdade? Nós já comentamos aqui sobre essa questão que vocês me perguntaram sobre a questão da necessidade de aumento de efetivo. Se nós observarmos, acho que aqui algum tempo atrás, aí, salvo engano, no governo Temer, o Exército ele foi convocado para ir para as favelas do Rio de Janeiro, mas elas continuam, não resolveu o problema. Então você colocou tanque, você colocou fuzil, você colocou muitos homens, mas não resolveu o problema. E se você, dentro da literatura de sucesso em combate à criminalidade, se você procurar facilmente na internet, você vai encontrar os casos de Medellín e de Bogotá. Na década de 90, no início da década de 90, era 380 homicídios para cada 100 mil habitantes, ano. E eles começaram logicamente, que investiu na segurança pública, na polícia, mas ele também colocar o Estado presente em todos, na acepção da palavra, com a educação, com a prática do esporte, do lazer, com a saúde. Na verdade é um conjunto, né? Um conjunto de ações que hoje lá, salvo engano, os dados são 2016, que tinham baixado para 40, de 380 para 40, para um grupo de 100 mil habitantes. O tráfico lá não venceu o tráfico, não foi extinto o tráfico de drogas lá. O tráfico lá ainda coexiste lá, mas mais restrito, com a presença do Estado, a população pôde viver, sobreviver e se sobressair sem a dependência do tráfico e sem para que as crianças, que os jovens não fossem cooptados, não fossem seduzidos pelo traficante. E o que normalmente acontece, essa sedução, essa cooptação desses jovens é pela ausência do Estado, normalmente. E a presença exclusivamente a presença da força policial, ela não vai resolver o problema. Ela pode ser até um paliativo momentâneo. Nós vamos ter aqui uma incidência criminosa muito grande, eu saturo de polícia, coloco uma viatura em cada rua, momentaneamente eu vou inibir aquela ação ali, mas a origem, a causa daquilo ali não foi resolvida. E se não houver a presença do Estado nessas outras esferas, aí esse crime ele vai se reinventar e vai se adaptar até a presença da própria polícia e vai voltar a coexistir. Nós citamos aqui o Rio de Janeiro
As UPAs no Rio de Janeiro. É, nós citamos o Exército, mas existe também as UPPs. As UPPs. As UPPs. As UPPs, né? Unidades de Polícia Pacificadora. Que no primeiro momento elas tipo assim, revolucionaram, projetaram a Polícia Militar do Rio de Janeiro, mas com o tempo o tráfico lá ele se adaptou àquela nova realidade e voltou à rotina normal lá. Então é uma questão que só a polícia e a presença da polícia não vai resolver. Há essa necessidade aí de um conjunto de ações de presença do Estado para que ocupe esse jovem, para que dê uma perspectiva a esse jovem além da criminalidade. Perfeitamente. Eu concordo com isso, né? Com esse conjunto, políticas públicas do Estado. O tema do meu TCC na faculdade foi justamente sobre isso. Porque no Brasil, quando aumenta determinado crime, o que é feito? O Poder Legislativo vai lá, vamos endurecer aqui a pena. Vamos endurecer aqui. Ou seja, eles querem usar o Código Penal. O Código Penal é aquele escudo contra a criminalidade. Né? O tema do meu TCC foi justamente sobre isso, que era o feminicídio e o Código Penal. Será se o Código Penal vai ajudar a diminuir os crimes? Os crimes não, na verdade, vai ajudar a diminuir o feminicídio? Porque o Código Penal é a última rátio do direito. Né? Primeiro você vai na educação, políticas públicas, todo esse trabalho em conjunto, e a sociedade também tem que participar. Né? A sociedade tem que participar junto com o Estado, para que a gente possa diminuir essa questão dessa criminalidade. Seja feminicídio, seja furto, roubo, essa questão da criminalidade em si, né? E esquecer essa questão do Código Penal como um escudo. Vamos lá e sempre endurecer para ver se diminui. E aí eu concordo plenamente com o senhor de que precisamos realmente ter esse conjunto de políticas públicas, educação, porque a educação é o pilar de tudo. A educação é o pilar de tudo. É um investimento a longo prazo. Realmente, você não vai investir hoje aqui na educação, amanhã você vai já, pronto, tudo resolvido. Mas se não começar hoje, amanhã vai estar do mesmo jeito. Normalmente, para você combater a criminalidade, a gente tem que... Existem alguns fatores que a gente tem que considerar bastante. Um dos fatores é a certeza, ou pelo menos a perspectiva da impunidade. Então, o que a gente... Se nós formos observar hoje a quantidade de crime que acontece e a quantidade de pessoas que são responsabilizadas, o percentual é muito pequeno. Então, existe hoje essa perspectiva, ou esse sentimento de que no criminoso de que ele não vai ser punido. Que ele não vai ser punido. A ineficácia do Código Penal, na verdade. Pois é, existem inúmeras leis, nós temos lei para tudo, mas essas leis, infelizmente, elas não funcionam. O Estado ela não tem condições de pôr em prática todas essas leis. Mas existe também muita questão da educação do cidadão. A questão da Lei Maria da Penha, um avanço muito grande nesse sentido aí, para proteger a mulher, e é um dos poucos crimes que normalmente o agente criminoso ele é punido. Especificamente aqui em Piripiri, a maior condução, o maior delito que a gente faz, das conduções que a gente faz é a Lei da Maria da Penha. Então, tipo assim, dentro dos limites que a lei estabeleceu, esses elementos, essas pessoas, eles são... Tem mais eficácia, né? Eles respondem pelos seus atos. São mais fácil de responder. Mas, não obstante eles responderem, eles terem a consciência que eles vão responder, eles continuam a cometer esse delito. Então, aí eu estou tentando falar nesse aspecto aí, tentando levantar essa questão para que eu consiga educar as crianças, para que quando ele crescer um homem, ele já cresça com o sentimento que ele tem, que todos que a gente tem que respeitar, que a gente tem que defender, e jamais a gente partir para a agressão, para a gente partir para a violência nesse aspecto aí. Não é a lei que vai estar aqui, Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha ela está sendo eficiente porque há muitas conduções nesse sentido, mas não obstante elas existir e funcionar, mesmo assim, muitos incorrem por uma questão de cultural, de falta de educação. Até mesmo porque ainda é muito enraizado na nossa... Então é aonde tem que começar, lá na educação, com os pequenininhos.
para transformar, tirar essa questão do machismo, para crescer respeitando as mulheres, para quando forem adultos não acontecer. Respeitar a mulher como um valor pessoal dele, não por uma imposição de uma lei, mas por ele acreditar que aquilo ali é o certo, que é o que deve ser feito. Até mesmo porque a criança está na escola, tem a questão das palestras, políticas públicas. Só que quando chega na casa, a realidade é diferente. A maioria do tempo que essas crianças ficam em casa. Então na escola vê uma coisa e em casa a realidade é diferente. Eu mesmo, assim, não especificamente em relação a esse caso aí, mas os meus meninos puxam muito minha orelha, principalmente no trânsito. Então, tipo assim, hoje o meu filho é mais reservado, mas a minha menina é mais ativa. Porque aí o meu pai dizia, a educação vem de casa. Pois é, aí a gente tem que ter essa consciência enquanto pai, a gente tem que ter essa consciência que a gente tem que além de proporcionar o melhor para o nosso filho, a gente prepará-lo da melhor forma possível para o mundo, para exercer, para viver, para exercer a cidadania dele e para ter a liberdade. Assim, minha filha tem 12 anos e eu tenho uma preocupação muito grande de com quem que ela vai se relacionar de alguma forma. Não sei como é que eu vou reagir se ela tiver um relacionamento e o parceiro dela vier a tentar contra a integridade dela, alguma coisa nesse sentido. Então, essa preocupação eu tenho com a minha filha, para que ela não sofra isso, e eu procuro incutir no meu filho como é que ele deve proceder, o que é o correto, o que é o papel dele para a parceira dele, para que não aconteça isso. Eu vivo dos dois lados da moeda, né? Exatamente, nada com a boa conversa, né? A gente vive nesse dilema. Enquanto pai de família, cidadão normalmente. Enquanto profissional, a gente tem convivido muito com a incidência mesmo. Infelizmente, a nossa sociedade, ela como o doutor falou, ela é muito, muito machista. Acontece muito, infelizmente ainda, que há a necessidade desse investimento na educação. Eu, como pai, procuro fazer a minha parte, os profissionais, os professores também, certamente eles fazem, mas nesse processo todo ainda existe uma ruptura aí que está levando ainda a nossa sociedade a uma situação ainda preocupante, né? Nesse sentido aí. Tenente Coronel, muito legal o nosso papo de hoje. Foi bacana demais. E mais uma vez queria agradecer, né, por ter aceito o convite e participar do nosso podcast, o Podleds. E eu queria saber se você tem algum recado, alguma mensagem final, algo para dizer. Rapaz, mensagem mesmo assim, só relativamente mesmo à Polícia Militar. E a Polícia Militar, às vezes, ela é um pouco incompreendida nas ações, que quando a gente está perto a gente incomoda, quando a gente está longe a gente faz falta, mas que nós, apesar de não sermos os únicos responsáveis por prover segurança pública, nós somos um ator importante nessa ação. Com certeza. E que a Polícia Militar sempre tem procurado se reinventar de todas as formas, a gente tem procurado se desdobrar, otimizar ao máximo os nossos recursos para estar provendo segurança para a população. Essa situação ela preocupa muito, essa escalada da criminalidade. São ciclos que normalmente já se sucederam em outros estados e o Piauí um pouco na contramão, mas é mais a situação que a gente vai... Nós estamos na luta para estar minimizando essa problemática. E a Polícia Militar hoje, ela se procurou se reinventar e se modernizar, se humanizar. A polícia, nós falamos muito, tomar aqui mais uns 5 minutos, depois vocês cortam. Nós Fica à falamos vontade. muito em direitos humanos, a Polícia Militar é muito estigmatizada como que não respeita os direitos humanos, mas a Polícia Militar nos últimos 10 anos, ela também se humanizou muito. A Polícia Militar se humanizou. Quando eu ingressei na Polícia Militar em 1995, o policial militar ele não tinha uma carga horária respeitada.
ele trabalhava 4 dias por semana. Enquanto um trabalhador normal trabalhava 44 horas semanais, o nosso policial trabalhava 72, 96 horas por semana. Nós tínhamos um regulamento disciplinar rígido, hoje nós temos um código de ética, mas nós tínhamos naquela época, quando nós entramos, em 1995, nós tínhamos um regimento disciplinar rígido. Nós não tínhamos direito à ampla defesa, ao contraditório, ao policial militar. Hoje nós temos direitos básicos, como férias, dispensas para acompanhamento e tratamento de pessoas, de saúde de pessoas da família, a gente não tinha. A polícia militar, ela considerava o seu colaborador muito uma máquina. E hoje não. Hoje nós temos a consciência que nós somos produto da sociedade. Os policiais militares todos estão inseridos na sociedade, nós somos seres humanos, nós temos que respeitar as leis, respeitar os direitos humanos do cidadão, mas nós também somos cidadãos, somos passíveis de falha, e a gente tem essa consciência de estar sempre trabalhando isso, de estar sempre procurando melhorar. E a Polícia Militar é a única instituição que ela nunca fecha as portas dela, que ela está no estado do Piauí, são 224 municípios, nós estamos presentes nos 224 municípios, sempre procurando estar servindo da melhor forma possível a população. Então, puxando um pouco aqui, deixar essa mensagem de que a Polícia Militar, ela não obstante as situações, a gente está sempre alerta, procurando da melhor forma possível prover segurança para a população e sempre se inserindo nessa nova ordem que a nossa Constituição Cidadã ela estabeleceu. Não é mais uma Constituição jovem, né? Que em 1988 aqui já passamos dos 30 anos, mas sempre a cada dia a Polícia Militar, a gente ainda carrega um pouco desse estigma, mas a gente se modernizou, a gente procurou acompanhar a evolução das leis, dos valores da nossa sociedade. Nós estamos sempre inseridos nessa sociedade, sempre como um defensor de primeira linha, de primeira hora da população. Não obstante não sermos nós, a Polícia Militar, o único responsável por promover a segurança, mas nós somos um elo que estamos sempre disponíveis. Eu acho que são poucas as instituições que prestam juramento, que prestam compromisso ao ingressar na instituição a se sacrificarem pelo próximo, que é a Polícia Militar. Então nós estamos nessa situação de servir mesmo. O lema da Polícia Militar é de proteger e servir. Eu agradeço demais aqui a oportunidade. Quando o doutor me convidou, eu digo, meu Deus do céu, o que esse homem veio falar aqui? Eu comecei a imaginar o que poderia ser aqui. Apesar de advogado, eu digo, advogado é bicho... Aí. É bicho que traz filho. Vão me apertar de todo jeito, vai ter confusão. Mas eu estou aqui, eu estou à vontade aqui com vocês, agradecer a oportunidade, agradecer a cordialidade aqui dos senhores, a forma de ter assim, a deferência com a Polícia Militar, porque não obstante estar aqui o Tenente Coronel Jair Oliveira, mas se fosse só o Jair Oliveira não estaria aqui, está aqui porque é um oficial da Polícia Militar. Então, tipo assim, o posicionamento dos senhores, essa deferência dos senhores para com a Polícia Militar nos deixa também orgulhosos e cada dia mais conscientes da nossa responsabilidade, da necessidade de estarmos a cada dia mais aprimorando e procurando realizar o trabalho da melhor forma possível. Obrigada. Muito obrigado pela sua presença. One lie, you get me so high, my desire blocks out the sun. Try to keep it in line, maybe I'm just not the one. But you know I would, but you know I would, but you know I would keep it undercover. We could have each other. But you know I would, but you know I would only let you down. You know I'm gonna change.